pessoal, tudo bem? Nessa segunda aula, a gente vai conhecer o segundo campo de estudo da física, que é o movimento. Mais especificamente, a descrição dele, que é a cinemática. Então vamos lá? Bom, como eu disse para vocês, a cinemática é a parte da física que vai descrever os movimentos, fazendo isso através de equações, ok? Mas o que se move? O que nós chamamos no cotidiano, né, coisas que se movem? Chamamos de móveis. Especificamente na física a gente chama assim, né? Geralmente no cotidiano a gente não usa essa palavra. Mas o móvel para a física é qualquer coisa que pode ser descrita usando aquelas equações cinemáticas. E esses móveis eles podem ser pontos materiais ou partículas, né? Ou podem ser também corpos extensos. Qual que é a diferença entre esses dois? Olhem só essas duas animações aqui. Na primeira, a gente tem basicamente a visão de cima de uma certa pista, onde carros estão se movendo, né? Olhando de cima, esses carros parecem ter alguma dimensão? Parecem ter uma certa medida, né? Com relação à pista? Não parecem, né? Parecem ser simplesmente pontinhos de luz se movendo. Então, é nesse sentido que a gente vai tratar objetos como sendo partículas, quando as dimensões do ambiente são muito maiores do que as dimensões deles. Tudo bem? Eu seria eu falar o seguinte: tendo a nossa lousa virtual, se eu desenhar aqui um pontinho, com relação a todo o resto da lousa, esse pontinho ele está sendo uma partícula ou um corpo extenso? Obviamente, uma partícula. Agora, se eu desenhar aqui um retângulo, finjam que é um retângulo, por favor. Ele está sendo uma partícula ou um corpo extenso? Ele vai ser um corpo extenso, porque as dimensões dele são relevantes para essa lousa virtual. Então, ele, por exemplo, está atrapalhando a leitura, enquanto que aquele pontinho não atrapalha em nada. Então, pensem dessa forma quando a gente for definir uma partícula e um corpo extenso, ok? Aqui embaixo, pensando naquela animação, a gente tem os mesmos carros, né, só que vistos mais próximos. Então a gente vê que a distância que eles estão uns dos outros está importando, aonde eles estão se encontrando com relação à pista também importa, né? Então, dependendo da situação, a gente pode tratar esse mesmo carro como partícula ou corpo extenso. Outro exemplo que a gente poderia dar seria a Terra e a Lua. A Lua, vista da Terra, é uma partícula ou um corpo extenso? Bom, como é que a gente faz para poder qualificar isso, né? A gente precisa comparar com outros objetos. Vamos olhar para as estrelas? A Lua, perto das estrelas, da nossa perspectiva, ela está sendo uma partícula ou um corpo extenso? Obviamente, está sendo um corpo extenso. Por quê? A Lua, se eu quiser observar alguma estrela que a Lua esteja na frente naquele momento, eu não consigo. Agora, se eu tenho um aglomerado de estrelas, geralmente eu consigo ver cada pontinho, né, no céu, independente das outras que aparecem ou não. Mas já quero deixar claro para vocês, a Lua não é maior do que nenhuma estrela, tá? O Sol é um grande exemplo disso. Da nossa perspectiva, a nossa visão aqui a partir da Terra, né, a Lua e o Sol têm o mesmo tamanho. É por isso que a gente tem o eclipse solar. Por isso que a gente vê a Lua, né, se posicionando na frente do Sol e tapando ele quase que por completo. Mas o Sol, ele continua sendo maior. Mas enfim, eu só queria dar para vocês uma dimensão, né, de reconhecer isso no nosso cotidiano. Mas enfim, vamos prosseguir. A próxima definição que nós temos é de referencial. É basicamente a partir de onde eu estou fazendo as minhas medidas. E não só a partir de onde, mas também a partir de quando. Então é por isso que eu gosto dessa definição de que o referencial é um corpo, é um sistema físico, né, provido de réguas e relógios. Ou seja, ele tem réguas para poder medir distâncias, medir comprimentos, né, e relógios para poder medir instantes no tempo.
Então lembrem sempre disso. Não basta eu saber a posição de um objeto com relação referencial apenas. Eu preciso também saber em que instante ele estava naquela posição. Isso vai ser extremamente importante aqui na cinemática. Tudo bem? Então vamos ver um exemplo. O esquema abaixo mostra as posições das atletas Ana, Bia e Carla em dado instante de uma maratona. A tabela informa as posições aproximadas em quilômetros de cada uma delas, de acordo com vários pontos de referência. Então a gente vê que a Ana está no quilômetro 37, a Bia no quilômetro 39, a Carla no 40 e o quilômetro 42 está sendo o goal, né, o objetivo. Bom, como é que a gente vai fazer para poder definir a posição de cada uma com relação à outra? Seguinte, do jeito que está aqui, nós temos as posições delas com relação a essa pista da maratona. Tá? Então, eu tenho um ponto inicial, com relação a esse ponto inicial, que é o ponto de largada, né? Foram dadas as posições delas. A Ana no quilômetro 37, a Bia no 39 e a Carla no 40. Agora, se eu quiser, por exemplo, medir qual que é a posição da Bia com relação à Ana, eu vou definir o meu novo referencial na posição da Ana. Então, aqui vai passar a ser o meu 0. Bom, qual que é a distância entre a Ana e a Bia? Do 37 para o 39, a distância é de 3 unidades. Então, desculpa, do 37 ao 39, a distância é de 2 unidades. Então, aqui nós temos 0, 1, 2, né? Ou seja, a Bia está 2 quilômetros à frente da Ana. E a Carla está a 3 quilômetros, né, à frente da Ana. Isso é referencial, gente. Se a gente muda o referencial, as posições dos objetos no sistema vão mudar também. E se eu colocar agora como referencial a Bia, ela passa a ser o meu 0. E as outras duas? Bom, a Ana está antes do 0, está à esquerda dele. Então, se está à esquerda e nós definimos o sentido como sendo positivo para a direita, isso funciona como uma reta numérica. Tá à direita do 0 é positivo, está à esquerda é negativo. Então, a Ana está 2 unidades atrás da Bia, né? 2 quilômetros atrás dela. Então, a posição dela é menos 2. Ok? E a Carla vai ter posição de 1 quilômetro. Bom, e se eu colocar o referencial agora na Carla? A ideia é exatamente a mesma. A Carla vai ser o 0, as outras duas estão atrás dela. A Bia está 1 quilômetro atrás, fica como menos 1, e a Ana está 3 quilômetros atrás, né? Fica como menos 3. Ok? Então lembrem sempre disso. O referencial a gente pode definir, mas a partir dele é preciso adaptar todas as outras posições dos outros objetos. Bom, avançando. Agora nós temos os conceitos de trajetória e espaço. Seguinte, com relação ao referencial, como eu disse para vocês, ele vai ser um sistema provido de réguas e relógios. Relógios porque a cada instante de tempo, aquele móvel pode estar em determinada posição. E se eu gravar um vídeo ou pensando em tempos passados, né, tirar diversas fotos em cada posição, a cada instante de tempo, depois juntar, o que eu vou ter formada? Vou ter formada a trajetória daquele móvel. Pensando ainda na corrida, uma trajetória, por exemplo, que seja circular. Vamos desenhar aqui rapidinho. Uma pista circular. Tem essa cara aqui, né? Como é que vai ser a trajetória das meninas, né, que estavam correndo nessa maratona? É exatamente esse círculo. Círculo entre aspas, né? Isso aqui é uma elipse. Então, essa trajetória ela vai ser demarcada pelo alinhamento, né, pela ligação das posições que aquelas atletas estiveram ao longo do tempo. Ok? Isso é a trajetória. Um bom exemplo disso, que a gente já via lá no Angry Birds, né?
Ele não quer tocar. Ah, vai. Eu não sei se vocês já viram, mas sempre ficam esses pontinhos brancos atrás do passarinho. Indica justamente as posições em que ele já esteve ao longo do tempo. Isso é justamente a trajetória. Ok? E o que é o espaço? O espaço é justamente aquela posição, aquele local geométrico com relação ao referencial que eu estou demarcando o meu objeto. Tudo bem? Então, aqui embaixo, reparem que nós temos uma imagem que traz 3 corpos, A, B e C. E cada um deles está localizado em um certo ponto com relação a essa linha, né? Essa trajetória curvilínea. Desculpa, trajetória não, essa linha mesmo. Então, o que está acontecendo? Aqui nós temos o 0, né? O corpo A, ele se encontra na posição 100 metros, o B na posição menos 100 e o C na posição 50. Lembrando, tudo isso pode mudar caso eu altere o meu referencial. Meu referencial nesse momento está aqui. Se eu alterasse um pouquinho para trás, por exemplo, se eu fizesse com que o meu referencial estivesse 50 metros atrás, passasse para cá, todas as outras posições, né, mudariam em função disso. Inclusive, façam isso como exercício. Vamos avançar. Agora, a gente precisa ter noção do que é o movimento, o que é o repouso. Quando é que cada um deles pode acontecer. Já adianto para vocês que movimento e repouso são coisas relativas. Eu posso estar, nesse momento, em repouso, mas eu posso afirmar para vocês também que eu estou em movimento. Como assim? Bom, pensando em todo o sistema solar, nós todos estamos em movimento ao redor do Sol, certo? Mas, ao mesmo tempo, nesse momento, eu estou sentado gravando um vídeo para vocês. Então, eu estou em repouso, eu estou parado. Então, pense da seguinte forma. Dependendo do referencial adotado, nós podemos estar em repouso ou em movimento. E quais são as definições teóricas disso? Um corpo vai estar em repouso se a sua posição não muda ao longo do tempo com relação a determinado referencial. E vai estar em movimento se a posição muda. Então, olhem só esse exemplo aqui com esse GIF. Reparem que essa pessoa ela tá andando, né, na calçada e o carro ele está se movendo no sentido oposto. Acima dele tem um passarinho. Agora, se eu colocar o referencial no carro, gente, esse referencial está se movendo junto com o carro, né? Então a pessoa que está dentro do carro vai olhar os passageiros, vai olhar a pessoa que está do lado dela, em repouso com relação a ela, né? Vai olhar as pessoas de trás dos assentos de trás também, vai olhar como se elas estivessem paradas. Por que eu digo isso, como se estivessem paradas? Com relação àquele banco, gente, o banco do motorista, ele está vendo os outros bancos se moverem? Não. Então, na perspectiva dele, tudo que está dentro do carro está em repouso. E a pista e as outras coisas no ambiente que se movem. Ok? Então, eu posso afirmar o quê? Que o rapaz que se move com relação ao carro, né, está em movimento. E o passarinho que está aqui em cima? Como é que eu passo para dizer se ele está em movimento ou em repouso? Gente, esqueçam a perspectiva que vocês estão tendo nesse momento. Pensem como se vocês estivessem dentro daquele carro. E se vocês olhassem assim para cima, vocês iam ver o passarinho sobrevoando, né, o carro de vocês. Só que pareceria que a posição dele não estaria sendo alterada. Por quê? Ele estaria voando sobre o carro com a mesma velocidade que ele tem. Dessa forma, ele estaria em repouso. Sim, eu sei, é confuso de entender, mas vocês precisam se colocar naquele referencial, tá? Para que vocês entendam essa ideia. Vamos pensar em outra coisa? Ônibus é uma ótima situação para a gente entender isso aqui. No ônibus, quando a gente está sentado, né, a gente vê os outros passageiros todos sentados ao nosso lado, e todos eles estão em repouso com relação a gente, certo? Agora, quando a gente olha para o lado de fora, o que a gente vê? A gente vê toda a paisagem se movendo para
trás, mas a gente sabe que é o ônibus que se move para frente, não é? Só que é preciso adotar o referencial, ok? É por isso que eu falei, é extremamente importante vocês selecionarem o referencial no início do problema. E a partir daí vocês vão saber se o corpo vai estar ou não se movendo, se a sua posição está sendo alterada ao longo do tempo. Ok? Bom, vamos prosseguir vendo dois exemplos aqui. Um passageiro viajando dormindo em um ônibus, em relação à pista, está em. Então, olhem só. Pensem nessa questão de ser em relação à pista como se tivesse uma pessoa parada, olhando para dentro do ônibus e visse alguém dormindo. O ônibus está lá passando, né? A pessoa dormindo está se movendo junto com ele. Então, nesse caso, essa pessoa está em movimento. E agora, essa mesma pessoa que viaja dormindo, sendo observada por um amigo que está ao lado dela. O amigo está lá, sentado. Essa pessoa está lá também sentada ao lado dele. Ele está vendo a posição dessa pessoa dormindo mudar com relação a ele? Não tá. Então, ele está em repouso. Beleza? Prosseguindo então. Bom, aqui nós temos o conceito da reversibilidade dos movimentos. Essa ideia de referencial tem tudo na física, gente. Então é o seguinte: se um menino está se aproximando de uma casa, se a gente pensasse de uma outra perspectiva, né? Alguém, por exemplo, a mãe dele estivesse esperando ele em casa, como é que ela veria essa situação? Ela veria esse menino se aproximando da casa. Mas ao mesmo tempo, da perspectiva do menino, como é que ele veria a mãe dele? Ele veria ela cada vez mais se aproximando de si. Então essa ideia de reversibilidade dos movimentos, ela tem a ver com a perspectiva. Quem é que está observando? E é bem parecido com aquela ideia que a gente tinha no ônibus, né? De o ambiente se mover para trás, enquanto a gente sabe que nós estamos nos movendo para frente, né? Então é justamente isso. Essa é a ideia de reversibilidade dos movimentos. Bom, vamos prosseguir agora para o deslocamento escalar. Seguinte, gente. O deslocamento em si, ele na verdade ele é um vetor. Então, quando eu coloco a palavra escalar ao lado dele, eu estou forçando que nós tenhamos aqui uma medida numérica que vai estar simplesmente satisfeita, né, só com uma unidade. Então, esse deslocamento vai ser também uma distância percorrida. E mais especificamente, nós vamos classificá-lo como sendo a distância entre uma posição final e uma posição inicial. Por exemplo, nesse momento eu estou parado. Mas se eu levantar, eu for, por exemplo, até a sala. Eu vou ter me deslocado, né? Da minha posição inicial, que é essa aqui que eu me encontro, até uma posição final, que é aquela que está lá na sala. Então, daqui para a sala, eu vou ter andado uma certa distância. Vamos supor que aqui seja o 0, e na sala, a distância daqui até a sala seja de uns 4 metros. 4 não, muito pouco. Vamos colocar uns 6 metros. Então, o que está acontecendo? Daqui, né, da minha posição inicial até a posição final, eu me desloquei de 6 metros. E como seria o cálculo que eu faria na hora de colocar no papel, né? Seria o seguinte: ΔS, como a gente representa a variação do espaço, tá? É igual ao espaço final menos o espaço inicial. Qual o espaço final que eu dei para você nesse exemplo? 6 metros, né? A posição que eu vou chegar. E o espaço inicial, essa posição inicial, né? Eu parti do 0. Então, eu posso afirmar que a variação do espaço foi de 6 metros. É nesse sentido que nós vamos ter esse deslocamento escalar. Ok? Bom, esse deslocamento ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E depende da orientação da trajetória. Depende também do referencial.
Se eu disser que o meu referencial está aqui nesse ponto zero, né, e eu me desloquei 6 metros para frente, eu defini que positivo é para frente, eu estou realizando o que eu chamo de movimento progressivo. É o tal do andar para frente. Agora, e se eu defino a minha trajetória como sendo positiva para trás, né, e eu estou andando para frente, é o contrário. Se é positivo para trás e eu ando para frente, eu estou em um movimento que eu chamo de retrógrado, tá? Então olhem só essas duas imagens. Na primeira nós temos um motociclista que segue uma trajetória que é positiva para a direita. E a sua velocidade também é positiva, certo? Nesse sentido, ele está se movendo de acordo com a orientação da trajetória. É um movimento progressivo. Agora aqui embaixo, a gente manteve, ó, o sentido da trajetória como sendo positivo para a direita. Só que ele está andando para a esquerda. Então o seu movimento é retrógrado. Mas se eu fizesse isso aqui, gente, eu mudasse a orientação da trajetória, né? Ao invés de ser positivo para a direita, eu afirmasse para vocês que é positivo para a esquerda. Então, o movimento dele passaria a ser progressivo. Tudo depende do referencial. Tudo depende da orientação. Tudo bem? Agora, uma coisa importante, gente. Não confunda o deslocamento escalar com distância percorrida. Aqui nesse caso, por exemplo, esse motociclista, ele vai de um ponto a outro, né? Ele está indo daqui até aqui. E depois ele dá a volta. Ele parte daqui, daquele ponto que ele chegou, até aquele ponto de origem. Nesse sentido, o que eu posso afirmar a respeito do deslocamento escalar dele? Bom, se ele partiu de uma posição inicial S0 e ele retornou a essa posição inicial S0, eu vou dizer o quê? Que o ΔS, a variação da sua posição ao longo do tempo, né, foi zero. Porque ele saiu de um ponto e depois voltou ao mesmo ponto. Então, basicamente, ele não teve progresso algum. Só que a distância percorrida é diferente. Eu preciso contar que ele saiu desse ponto, andou até esse, vamos supor que ele tenha andado 2 metros. Então, chegando nessa posição final de 2 metros, né, ele deu a volta. Andou mais 2 metros até a origem. Então, a distância percorrida é a soma da ida com a volta. Ele andou 4 metros. Ok? Então, não confunda distância percorrida com deslocamento escalar. Então, continuando, vamos ver um exemplo. Um veículo de carga que sai do quilômetro 28 de uma rodovia deve ir até o quilômetro 239 dela. No caminho, o motorista para no posto de combustíveis do quilômetro 135, volta até a lanchonete do quilômetro 133 e depois segue até o destino final. Determine o deslocamento escalar total, os deslocamentos escalares parciais e a distância percorrida pelo veículo. Vamos lá. Simplesmente deixar a coisa escrita ali não ajuda muita gente, né? Então, o que eu recomendo a vocês? Sempre desenhem a situação que está sendo abordada lá naquele exercício, tá? A não ser, claro, que ele já deu o desenho para vocês. Aqui, então, eu vou desenhar uma reta. Deixa eu só trocar a cor dela aqui. Ele diz para a gente que esse veículo sai do quilômetro 28. Então, vamos marcar aqui. Quilômetro 28. Ele deve ir até o quilômetro 239. Vamos marcar aqui no final. Quilômetro 239. Bom, no caminho, o motorista vai parar nesse posto de combustíveis, que está no quilômetro 135. Vamos fazer fora de escala mesmo, sem se preocupar? Vou colocar por aqui, ó. Quilômetro 135. Ele vai voltar até a lanchonete no quilômetro 133. Então está um pouquinho atrás. E depois ele segue até o destino final. Então é o seguinte. Ele está partindo aqui da origem, né?
vai até o quilômetro 135 para poder abastecer. Depois ele volta para poder comer da lanchonete e em seguida ele continua o seu caminho até o final. O que é que nós queremos? Deslocamento escalar total, os deslocamentos escalares parciais e a distância percorrida. O que eu falei para vocês? Deslocamento é diferente de distância, tá? O que é o deslocamento, gente? Deslocamento total é o ΔS. ΔS é a posição final menos posição inicial. Então, isso vai ser, posição final é 239, inicial é 28. Subtraindo os dois, 9 menos 8 dá 1, 3 menos 2 é 1, 2 menos nada é o 2. Então, ele vai ter se deslocado no total em 211 quilômetros. Tá? Isso aqui vocês pensem em progresso, de um ponto a outro, não importa o que aconteceu no meio. Ok? E os deslocamentos parciais? Seguinte, deixa eu separar isso daqui. Esse cara está sendo deslocamento total. Agora vamos ver os parciais. Primeiro, vamos chamar de ΔS1. Esse primeiro deslocamento que ele faz do 28 ao 135. Então, ΔS1 vai ser posição final, né, menos posição inicial. Isso é 135 menos 28. Vamos fazer aqui rapidinho. 135 menos 28, a gente pede emprestado. E aqui ficamos com 15. 8 para chegar a 15 serão 7, né? E aqui, 2 menos 2 dá 0, baixamos 1. Encontramos 107 quilômetros. Agora o próximo, ΔS2. O segundo deslocamento está sendo do posto de gasolina até a lanchonete, né? Quando ele anda para trás. Então, é a posição final menos posição inicial. Posição final é a lanchonete, 133. Posição inicial é o posto, 135. Ele andou 2 unidades para trás, né? Então, isso fica menos 2 quilômetros. E, por fim, olha o que aconteceu. ΔS3. Ele foi da lanchonete até o fim do percurso. Então, o fim do percurso é 239, né? E a lanchonete, que é o ponto inicial, é 133. E o resultado disso, 9 menos 3 dá 6, 3 menos 3 é 0, 2 menos 1, 1. Deu 106 quilômetros. Gente, façam a conta aqui, tá? Vocês vão ver que se vocês somarem esses deslocamentos, o total vai dar exatamente 211. Ok? Bom, agora vamos para o último. A gente quer a distância percorrida pelo veículo. No caso da distância percorrida, a gente vai somar os módulos desses deslocamentos parciais. Por que a gente soma os módulos e não pega o valor negativo, né? Porque nós queremos a distância total, a totalidade da distância percorrida. Então, se ele andou para trás, vai contar. Ok? Então, somando todo mundo, nós vamos ter... Vamos chamar isso aqui de distância total. Deixa eu apagar isso aqui de cima. Então, vai ser 107 mais 106 mais 2. Lembrando, ó, não vou pegar menos 2 porque eu quero o módulo. Eu vou contar aquela andada para trás que ele deu. 106 mais 2 dá 108, né? Então, temos 107 mais 108. 7 mais 8 é 15, 5 vai 1, baixamos 1. Então, deu 215 quilômetros. E olhem só a diferença. O deslocamento deu 211 e a distância total 215.
Então você já vê de cara que eles são duas grandezas distintas, ok? Vamos prosseguir agora para velocidade escalar média. Bom, a velocidade ela também é uma grandeza vetorial. A gente vai ter um carro que está se movendo com a velocidade, né? Seja para frente, para trás, para um lado, para o outro. Então, ainda é embutido direção e sentido. Mas quando eu falo escalar, essa palavra aqui está forçando com que eu tire apenas o número dali. Qual o valor numérico, ok? Então, ela vai ser basicamente uma taxa de variação daquele espaço. Ou seja, de quanto eu estou variando a minha posição ao longo do tempo. Eu vou estar estabelecendo uma razão entre essa variação do espaço, né, e a variação do tempo. Essa variação de tempo, gente, nós chamamos de intervalo, tá? Então, muito cuidado quando vocês falam instante. Eu vou ali em um instante. Um instante, na verdade, é exatamente o tempo, né, a marcação no relógio naquele momento. Por exemplo, se eu falo para vocês, agora são 12h35, com 10 segundos, eu dei para vocês um instante. Agora se eu digo para vocês, eu fiquei trabalhando desde 8 da manhã até 2 da tarde, eu dei para vocês um intervalo de tempo, ok? Então tenham essas duas grandezas bem claras na mente de vocês. Bom, a gente tem também a questão da velocidade escalar instantânea, que é justamente a velocidade medida em determinado instante de tempo. É o que a gente vê no velocímetro de um carro, por exemplo. A todo instante, essa velocidade ela está variando, né? Então, olhem só, aqui ele vai aumentando, depois diminui. É justamente isso que a gente vê, é essa ideia que a gente tem de velocidade escala instantânea. Então, a gente pensa que esse intervalo ele pode ser levado a aproximadamente zero, tá? Para ser aquele instante, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial é aproximadamente zero. Beleza? Então, eu tirei isso daqui de tempo final menos tempo inicial. Esse delta que aparece antes da grandeza, ele significa variação. Então, sempre que ele aparecer, vocês já pensam que é aquela grandeza no estado final menos a mesma grandeza no estado inicial. Se eu boto, por exemplo, ΔV, que é a variação na velocidade, se velocidade final menos velocidade inicial. Ok? E as unidades, como nós já vimos na primeira aula, né? A velocidade vai ter unidade de metro por segundo e as usuais, quilômetros por hora, centímetros por segundo, metros por minuto, etc. Ok? Então, agora, vamos fazer alguns exercícios só para fixar esse conteúdo. Eu vou pedir para vocês pausarem, tá? O vídeo, lerem as questões e tentarem fazer sozinhos. Ok? E aí? Conseguiram? Vamos lá. Questão 1. Para cumprir uma missão de resgate em alto mar, um navio precisou navegar com velocidade constante de 25 nós por 1.800 quilômetros até o local onde estavam as vítimas. Sendo assim, é correto afirmar que o navio chegou ao local de resgate em... Vamos lá, essa aqui é uma questão envolvendo velocidade escalar média, tá? Como é que eu soube disso? A gente precisa se atentar às grandezas envolvidas na questão. Ele deu pra gente uma velocidade, ele está dizendo que é de 25 nós. Olha aqui, uma outra unidade usual é usada no meio militar. A gente vai precisar converter ela para o sistema internacional, tá? Por 1.800 quilômetros, ou seja, ele deu um deslocamento até o local onde estavam as vítimas. A gente quer saber o tempo que o navio levou, né, para poder chegar a esse local. Então vamos lá, primeiramente vamos converter esses 25 nós para quilômetros por hora. A gente pode fazer uma regrinha de 3 básica, tá? Ele disse que um nó equivale a 1,8 km por hora. Então, 25 nós equivalem a quantos quilômetros por hora? É simples, é só multiplicar cruzado, né?
a velocidade vai ser 25 vezes 1,8, ok? Eu vou deixar assim, sem fazer a conta, porque vocês vão ver que vai ficar mais fácil. Qual que é a definição de velocidade média, gente? Velocidade média é variação da posição sobre a variação do tempo. Variação na posição, deslocamento, foi de 1.800. Ele já deu aqui pra gente, não preciso saber posição final e posição inicial, tá? O intervalo de tempo eu não sei, mas eu sei a velocidade. É 25 vezes 1,8. E olhem só por que eu deixei o 1,8 aqui aparecendo. Porque do lado direito, reparem que nós temos 1.800. Não são os mesmos algarismos? Tem 1, tem 8 também, né? Então eu vou fazer uso disso. Vamos nos livrar dessa vírgula? Como é que eu faço isso? Eu vou multiplicar os dois lados da equação por 10. Então temos 25 vezes 1,8 vezes 10. O efeito dessa multiplicação é andar uma casa com a vírgula. Então fica 25 vezes 18. Isso é igual a 1.800, né? Multipliquei isso por 10. Então fica 18.000 sobre ΔT. Agora o que eu vou fazer? Eu não quero saber a variação do tempo, quero saber o intervalo de tempo, né? Então eu vou trocar ele de lugar com esse produto aqui em cima. ΔT será 18.000 sobre 25 vezes 18. Eu posso fazer uma divisão seletiva. Aqui eu posso escolher dividir o 18.000 apenas por 18 primeiro e depois dividir por 25. Não está errado fazer isso, tá? Então vamos lá. 18.000 por 18 vai dar 1.000. Então isso é igual a 1.000 dividido por 25. Se fosse só 100 por 25, gente, a gente sabe que 100 é o 25 vezes 4. Então acrescentamos o zero. Isso dá 40 horas. E a resposta aqui está sendo a letra D. Uma coisa importante que vocês precisam ter em mente. Reparem que eu já coloquei a unidade aqui no final como sendo dada em horas. Eu não tirei que é a hora. Como é que eu sei que é a hora, né? É o seguinte, ele deu a velocidade aqui pra gente em quilômetros por hora. Claro, a gente fez a conversão de nó para isso, certo? Ele deu uma posição, né? Deu um deslocamento, aliás, em quilômetros. Então, se eu divido quilômetros por quilômetro por hora, a gente repete a primeira fração, né, e multiplica pelo inverso da segunda. Posso cortar o quilômetro de cima com o quilômetro de baixo. Sobrou a hora. Novamente, agindo aqui, aquela tal da análise dimensional, que a gente usa para poder saber qual que é a unidade que está sendo usada. Bom, vamos para o próximo. Também pausem, tá, para tentar fazer. Num edifício de tiro real, o navio dispara um projétil bala, a partir de um canhão de bordo. O estampido da arma é ouvido por uma pessoa que se encontra em terra 2 segundos após o disparo. Considerando que a velocidade de propagação da onda sonora no ar seja 340 metros por segundo, qual a distância entre o navio e o ouvinte? Essa situação é tipo aquela em que nós vemos primeiro um trovão, né? E só depois de um tempo que a gente ouve o barulho dele. Desculpa, na verdade, trovão é o barulho, né? O raio é o que a gente vê. Tem diferença entre trovão, raio e relâmpago. Mais pra frente a gente pode falar sobre isso. Bom, no caso, então, a gente vê primeiro o raio e um tempinho depois ouve o trovão. Por quê? A velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som. Então, o que ele está falando aqui é que em determinado local, nesse exército de tiro, né, um navio está disparando uma bala de canhão. E esse disparo está sendo ouvido por uma pessoa em terra, né, somente 2 segundos após esse disparo. Já que o som viajou 340 metros por segundo, qual foi a distância percorrida por essa onda sonora? De novo,
velocidade média é ΔS por ΔT. Bom, velocidade é a velocidade do som, 340. ΔS eu quero descobrir. E o ΔT? Ele diz pra gente que vale 2, né? Então, a distância percorrida é só multiplicar, passar o 2 para lá multiplicando, né? Encontramos que o ΔS vale 2 vezes 340, que é 680 metros. Essa é a distância percorrida pelo som no intervalo de tempo de 2 segundos. Então, a resposta, letra C. Novamente, por que que deu metro? Velocidade está em metro por segundo. Tempo está em segundo. O que que nós fizemos aqui? Não multiplicamos velocidade por tempo? Metro por segundo vezes segundo, corta o segundo de baixo com o de cima, sobrou metro. De novo, análise dimensional. Ok? Pessoal, podem rever o vídeo quantas vezes quiserem, tá? Não entendeu alguma coisa, mandem mensagem para mim. Em qualquer um em qualquer um dos nossos meios de contato, seja WhatsApp, plataforma ou mesmo e-mail, tá? Qualquer coisa é só falar comigo. E eu vou deixar, como na primeira aula, uma lista de exercícios sobre esse conteúdo para vocês lá naquela plataforma do Super Professor, tá? Então, não sabe usar a plataforma? Manda mensagem também, porque eu já gravei um vídeo para vocês explicando como acessar a plataforma e como se cadastrar nela. Tá? É importante que vocês sigam passo a passo para poder acessar essas listas. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Até a próxima.